Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando, e agora nós vamos começar a falar dos fenômenos de difusão, tá? E principalmente difusão em gases, tá? Primeiramente a gente vai falar sobre a primeira lei de Fick, né? Que fala sobre a difusão propriamente dita, e ela é esta lei que aqui está descrita, né? A lei de Fick fala então que um fluxo difusivo, nesse caso aqui eu estou mostrando a lei de Fick para fluxo difusivo molar, tá? Ele vai ser menos, esse menos aqui é só por uma questão de direção mesmo, tá? Menos DAB, tá? DAB é um coeficiente de proporcionalidade. Ele é chamado de difusividade ou coeficiente difusivo. A gente vai falar bastante sobre este parâmetro aqui, tá? Esse DAB. E aí esse DAB se multiplica pela diferença entre concentração, né? ΔCa sobre ΔZ. Então, se essa relação entre ΔCa e ΔZ for linear, você pode usar, se esse DCA e DZ for linear, você pode usar esses deltinhas aqui, tá? Então, se a questão falar que for linear, você pode usar esses deltas, tá? Essa equação a gente vai chamar de equação 1. O que mais que está falando aqui nessa equação? Que o fluxo, o JZ, o que motiva o fluxo a acontecer, né? O fluxo ele é uma consequência de quê? De um gradiente de concentração. Então, se tiver concentrações diferentes em locais diferentes, os fluidos eles vão começar a migrar entre eles, né? E eles vão migrar conforme quão grande for o DAB. Então, eu posso falar que o DAB ele é o inverso da resistência. Então, se o DAB é grande, quer dizer que o fluxo vai acontecer de maneira facilitada, por isso a resistência é pequena. Se o DAB é pequeno, quer dizer que o fluxo vai acontecer de maneira mais dificultada e significa que a resistência é grande, tá? Então é uma proporcionalidade. Então vamos dar uma olhada numa situação aqui, ó, para a gente entender um pouquinho sobre o conceito de difusão. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma placa de sílica. Essa placa de sílica está aqui em um vidro. Isso aqui, vamos imaginar que isso aqui é um vidro. Ali do outro lado também tem um vidro. Aqui um vidro está fechado, tá? E aqui em cima nós temos ar atmosférico, tá? Essa placa de sílica não vai acontecer nada nesse momento, porque o ar ele é insolúvel em sílica. Então o ar ele não consegue atravessar a placa de sílica, né? Migrar para a fase da sílica, nem se dissolver na fase da sílica. Então, no tempo menor do que zero, é isso que está acontecendo. Olha só o que acontece com o passar do tempo, quando eu coloco agora no estado dinâmico, né? Se eu trocar, imagina que dentro de um milésimo de segundo lá, eu troquei todo o ar por hélio. E o hélio, ele é solúvel em sílica, né? Então, esse hélio vai começar a migrar. Essa migração, como que essa migração vai acontecer? Né? Como que a concentração de hélio dentro da sílica aqui, ó, nesse delta aqui, ó, como que essa migração vai acontecer? Aqui, ó, nesse delta. É isso que a gente começa a estudar. Então percebam que há uma variação da concentração, então haverá transporte de massa aí se for solúvel, né? Aqui para a gente poder conversar, eu vou colocar o hélio como um componente A e a sílica como um componente B. Se A é o hélio, então isso não é um W, não, isso é uma letra grega, só não estou lembrando o nome dela, não. Então vou chamar de W. Esse WA é a fração mássica do hélio, tá? Beleza, então olha só. Inicialmente a gente tem ar aqui dentro, né? E óbvio que aqui embaixo, né, no fundo da sílica aqui, a concentração de hélio vai ser zero, até mesmo porque nem hélio não tem na situação que a gente está propondo aqui no início. E aqui a gente tem esse delta aqui que eu coloquei como Y, né? Então, se houver uma migração, essa migração acontecerá aqui, ó, contra o nosso Yzinho, ok? Então, no tempo menor do que zero, você tem A. A partir do momento que você solta o tempo, ó, o tempo é igual a zero, você troca o ar por hélio. Beleza? E aí vai começar a acontecer algum tipo de migração. Então, o perfil de concentração
em relação à fração mássica, no caso, né? Vai ser esse aqui, ó. Nesta região da placa de sílica, você já vai ter algum héliozinho começando a querer migrar para esta parte aqui. Então, na parte superior aqui, WA é igual a WA inicial, tá? Desconsidere isso aqui. Isso aqui era só para falar sobre essa questão aqui em cima. E aí, com o passar do tempo, ó, num tempo pequeno, então a concentração do hélio, ó, tá vendo essas manchinhas aqui roxas? Isso aqui é o hélio dentro da sílica. A concentração do hélio nesta região aqui, ó, inicial, ela começa a aumentar cada vez mais. Nesta região aqui, ó, a concentração de hélio começa a aumentar. E agora essa concentração, essa fração mássica, vai depender tanto da altura da placa de sílica, né? Em regiões mais altas a concentração é elevada, em regiões mais baixas a concentração tende a ser zero. Então vai depender tanto da altura quanto do tempo, né? Quanto mais passar o tempo, mais tende esse perfil aí a mudar, esse perfil de concentração, de fração molar, né? Em um tempo muito grande, a tendência é que chegue a um estado estacionário. Nesse estado estacionário, o perfil que a gente vai ter vai ser esse perfil aqui, que é um perfil linear. Neste caso aqui, tá? Então, nesse caso que é linear, né, para poder descrever esse fluxo que está acontecendo aí, a gente pode colocar ΔCA, ΔZ, ok? Para tentar descrever esse fluxo aí. Então, agora, a variação da concentração de A não depende mais do tempo, depende só do Y. Aqui no caso eu coloquei Z aqui, mas pode ser Y, tá joia? E aí, esse perfil, esse fluxo mássico, em relação à área, né, porque aqui você vai, querendo ou não, você vai ter uma área que o fluxo está acontecendo. Esse fluxo mássico, né, pela primeira lei de Fick lá, ele pode ser descrito como a densidade vezes a difusividade, que é o DAB, que a gente ainda vai discutir, e aqui multiplicado pela variação da concentração em relação à altura, né? Ou seja, se repete a lei de Fick, mas aqui eu quis mostrar esse exemplo para vocês verem como que isso acontece na vida real, na prática, né? Em uma placa de sílica aí com hélio, beleza? Então, aqui eu falei de um jeito mais genérico. Se eu colocar isso de modo diferencial, né, se eu for estudar cada espacinho desse aqui que acontece, a transmissão de hélio aí, em cada pequeno tempo, então eu vou ter uma equação desse tipo aqui, ó. Né? Aqui a gente ainda está estudando de forma unidirecional, ó. A derivada é só em relação a y, só que ela pode ser nas três dimensões, né? Afinal de contas, o hélio nessa placa aqui, ó, aqui a gente está considerando a migração dele só na direção z. Só que ele pode migrar nessa direção também, né? Ele pode migrar nessa direção também, pode migrar para x, para y. Eu posso ter um tubo com uma concentração mais alta de hélio aqui, ó. E aí o hélio migra tanto para baixo quanto para as laterais, certo? Então ele pode migrar para outros locais, beleza? Joia. Esse ρ aqui, ó, essa densidade, às vezes ela é colocada aqui dentro, né? Por que ela é colocada aqui dentro? Qual que é a vantagem disso? Porque esse ρ vezes a fração mássica, né, a gente pode chamar de concentração mássica. Ele vai dar uma noção para a gente de concentração. E a depender do caso, né, é mais vantajoso, tá? E aí como é que eu chego, então, nesse DAB, nessa difusividade? Vamos discutir um pouquinho, ó. Eu posso tentar fazer alguns experimentos, né? Um deles que a gente pode tentar propor é o seguinte: a difusividade, ela não é a relação entre o fluxo e a diferença de concentração em relação à distância, né? Porque se você for olhar na lei de Fick lá, é J menos DAB vezes DCA dz, né? Então quem que é esse DAB? Se eu isolar ele na equação, ó, vai ser menos J sobre DCA dz. Esse J é o fluxo, e o fluxo eu consigo calcular, eu consigo obter ele com um transdutor de fluxo, um equipamento que meça o fluxo, né? Que eu coloquei esse FT, tá? Então eu posso medir o fluxo que está passando aqui, ó, nesse sentido, usando um sensor, certo? E para eu poder medir a diferença da concentração em relação à distância, de maneira bem rudimentar,
Eu posso pegar dois sensores de pressão ou um sensor de pressão diferencial, né, e medir a diferença de pressão de um canto para o outro. Né? A gente pode trabalhar com concentração, a gente pode trabalhar também com pressão parcial, né, que é uma maneira de expressar aí a concentração. Né? Então, na hora que eu abrir essa válvulazinha aqui, ó, vai começar a migrar, né, eu vou conseguir medir o fluxo, eu vou ter dados da diferença de pressão, né, e aí eu ploto, né, diferença de pressão em relação a Z, concentração em relação a Z, dividido pelo fluxo, eu vou ter aí o valor do meu DAB, tá? Isso se eu for avaliar isso experimentalmente. É claro que tem meios mais robustos, só para a gente raciocinar aqui, tá, gente? Dentro da questão. E teoricamente, como é que eu faço para obter esse valor de maneira teórica? Deixa eu ver quanto tempo já tem aqui. Eu vou parar e vou fazer outro vídeo, tá? Abraço.